Vamos lá então, nós estamos na série Faça Guerra contra o Pecado. Os visitantes que estão aqui, nós estamos lendo esse livro, que livro foi escrito aqui por nós, aqui da igreja, Faça Guerra contra o Pecado, e são 40 dias de leitura. Cada dia nós estamos lendo um capítulo, estamos avançando na leitura, e espero que você esteja participando, todos presentes, a igreja, os que estão online, estejam fazendo a leitura, e nós vamos avançando. Já fizemos, primeira semana, 7 pecados, segunda semana, 7 pecados. Vamos ver então, a primeira semana, imoralidade sexual, furtos, homicídio, adultério, malícia, dolo, lascívia. Segunda semana, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, avareza, injustiça e maldade. Então são pecados que estão na palavra de Deus, são listas de pecados que estão escritas, que a gente deve evitar, fugir, guerrear. E hoje nós vamos continuar, semana 3, com mais 7 pecados que estão na palavra de Deus. Vamos começar hoje com contenda. O texto está Romanos 1, 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, está ali marcado, contenda. O que é contenda? Briga, disputa, discórdia, isso é contenda. Nós, como filhos de Deus, servos do Senhor, não convém viver uma vida de contenda. Não convém a um servo de Deus, uma serva de Deus, viver uma vida de briga, confusão, discórdia. Não cai bem, não é o padrão divino para a nossa vida. Então, por exemplo, vamos nos jogar uma bola lá, um futebol na igreja, um futebol de amigos. Não cai bem ficar gritando, discutindo, xingando. Não cai bem. Você é um cristão, você é um servo de Deus. Cabe-lhe o respeito, cabe-lhe a amizade, cabe o afeto, o carinho. Não contenda. Então, essa primeira parte aqui já vai falar dessa nossa vida, que temos que buscar ter paz com as pessoas. Interessante que os mandamentos, eles podem ser divididos em mandamentos verticais e mandamentos horizontais. Verticais é você com Deus, e mandamentos horizontais é você com o próximo, seja no trabalho, família, no futebol, seja no vôlei, seja qualquer lugar que você estiver, relacionamentos humanos. Então, se você pegar a primeira tábua, é mandamentos verticais: não terás outros deuses, não farás para ti imagem, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado. Esses 4 são relacionados à sua relação com Deus. Os outros 6 está relacionado a você com pessoas. Honra teu pai, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então, às vezes há uma falsa mentalidade de que assim, não, eu agradar a Deus está bom. Negativo. Não basta agradar a Deus, tem que viver em paz com as pessoas. Jesus resumiu em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então não lhe cai bem achar que ser uma pessoa de conflito, que você é uma pessoa que, como eu já ouvi falar, dou um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair. Isso não é cristianismo, isso não é palavra de Deus. Temos na Bíblia Sagrada uma história de 2 mulheres, Evódia e Sintique. Lá em Filipenses 4, Paulo diz:
peço a Evódia e peço a Cinti que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Possivelmente na igreja de Paulo havia pessoas em conflitos, pessoas brigando. Isso não aconteceu só lá, acontece hoje. Talvez aqui na igreja você tenha pessoas que você não goste. Você fala, se a pessoa vir nesse culto da manhã, eu vou no culto da noite. É o ser humano, dificuldade de relacionamento. Mas é certo que nós temos que buscar a harmonia, nós temos que buscar a paz, nós temos que buscar um relacionamento tranquilo e evitar brigas, discussões, contendas, evitar problemas. Pastor, porque lá no final do ano, festa de família, aí vem a minha cunhada, o cunhado, não sei o quê. O que depender de você, tenha paz. Tenha paz, não coloque mais lenha na fogueira, não arrume confusão, finge que não ouviu, finge que não viu, se esforce. É isso que a Bíblia nos ensina, fugirmos da contenda. Mas parece que tem pessoas que gostam de uma contenda, tem pessoas que procuram contenda. Você está fora da orientação bíblica, você está errando o alvo, você está em pecado. E pecado é errar o alvo, você está errando o alvo. Segundo pecado da noite, a gente vai falar 7, difamadores. Está lá grifado no mesmo versículo, Romanos 1, 29, difamadores. O que é difamador? Aquele que faz calúnias, acusações falsas. O mandamento também, tem um mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então a nossa boca, gente, a gente tem que procurar usar a nossa boca para o bem, e não para falar mal, para difamar. Existe hoje uma verdadeira indústria da fofoca. Sites, Instagram, programas de televisão que vivem para falar da vida dos outros. Falar de artistas. O artista que separou, que não separou, que casou, que tem um relacionamento. Tantas fofocas, mexericos da vida alheia. Talvez você que está aqui segue páginas de Instagram de fofoca, e eu lhe pergunto, para quê? Para que você está seguindo essas páginas? Para que você tem que ficar preocupado com a vida dos outros? Basta-lhe a sua. Mas a gente acha que é normal a difamação. Aí uma pessoa vê uma fofoca, já coloca na rede social, e isso se espalha como um veneno. Isso é difamação. O que nós ganhamos com a vida dos outros? A gente senta às vezes numa mesa para conversar e já começamos a falar mal dos outros. Você viu aquele irmão da igreja que aconteceu isso? Nossa, é mesmo? O que aconteceu? Então aquilo lá, e começa, sabe? Tá que nem aquele Reels no Instagram, uma velhinha lá que fala assim: você gosta de fofoca? Eu não. Aí ela volta: qual que é a fofoca mesmo, né? Você gosta? Não gosto, mas conta essa para mim. Agora você aguçou os meus ouvidos. Será que não é possível a gente sentar numa mesa e não falar dos outros? Falar de nós, falar de projetos, de sonhos, de viagens, de Bíblia, de teologia, de passeios, de viagens. Mas não, a gente senta e começa: você viu, fulano está separando, o ciclano fez aquilo, o pastor adulterou, e fica aquela conversinha só trazendo a difamação na mesa. E isso é muito perigoso, porque a Bíblia fala assim,
A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Interessante, a nossa boca, ela tem poder de matar e de viver, de dar morte e dar vida. Teve um caso recente de uma difamação de que o Whindersson Nunes estava tendo um caso com uma moça. Isso divulgou na rede. E essa moça, ela nem sabia, nem conhecia o Whindersson Nunes, e ela se suicidou. Ela se suicidou porque colocaram o nome dela nas redes, a foto dela, e ela nem conhecia esse camarada, e começaram a espalhar morte, espalhar a morte, espalhar difamação. Tem um ditado popular que fala assim: quem conta um conto aumenta um ponto. Deixa eu dar um exemplo. Aqui eu estou aqui na porta da igreja um dia, estou conversando com uma mulher aqui na igreja, aí passa um carro, vê o pastor Daniel com uma mulher, aí chega lá e fala para o outro: olha, passei na igreja, o pastor Daniel estava com uma mulher lá na frente da igreja, e a mulher estava com uma sainha bem curtinha. Aí esse que ouviu vai falar para outro, falou: olha, eu passei lá na igreja, o pastor Daniel estava com uma mulher, uma sainha bem curtinha, e eu vi ele de mão dada com ela. Aí o outro fala assim: olha, passei lá na igreja, vi o pastor Daniel, uma mulher com uma sainha, de mão dada com ela, e ele estava entrando no carro. E aí vai aumentando. O que agrega isso? Às vezes eu estava conversando com uma pessoa que estava precisando de ajuda, que estava com um problema de depressão, e as pessoas estão difamando, fofocando, destruindo. Isso é a maldade humana no nosso coração, e a gente tem que cuidar, porque isso sai de nós, naturalmente, sai. Não estou condenando você, isso acontece, é o coração humano, mas aquele que tem o temor ao Senhor e a sabedoria, ele tem que se policiar, colocar na sua boca grades, proteção. Os haters, hoje, o que são os haters? Pessoas que realmente a tradução literal é odeiam. Então ela na rede social, ela sai destilando ódio. Não elogia, não abençoa, mas é ódio nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, muitos anos, onde as pregações eu posto, aulas que eu produzo, e às vezes eu recebo os haters, e olha que eu não sou nenhuma pessoa conhecida. Imagine alguém que tenha muitos seguidores. Às vezes eu estou lá lendo algum comentário no meu YouTube, aí a pessoa fala assim: no minuto 17, o pastor falou um nome errado. Realmente falei, mas a pregação tem 40 minutos. Será que a pessoa se dedicou todos os 40 minutos para pegar um nome que eu errei na fala? Às vezes está falando aqui, José confunde com Jacó. Isso acontece, gente. Você está aqui expondo, o raciocínio é muito rápido, você erra. Mas será que a pessoa não conseguiu absorver nada de bom? Ela somente percebeu um erro que eu cometi. Será que ela não poderia ter colocado assim: olha, excelente reflexão, assisti aqui, obrigado pela sua disposição em compartilhar gratuitamente a palavra de Deus? Não, críticas, ofensas. Então hoje, toma muito cuidado. Você pega um adolescente hoje que estoura no Instagram, e ele começa a ter milhões de seguidores, tem que tomar muito cuidado, os pais, porque se ele não tomar cuidado, aqueles comentários ali, ele pode vir a cometer até um suicídio, porque existem pessoas que têm prazer em criticar, em destruir, em ofender, e ali um adolescente não tem estrutura emocional.
Porque um elogio, irmãos, às vezes a pessoa lê um elogio, ela passa batido, mas quando é uma crítica, aquilo dói. E a pessoa não tem maturidade para ler as críticas, e aquilo derruba ela. Isso é muito sério. Então eu costumo dizer assim: se não tem nada para acrescentar, nem comente. Se você não tem nada para agregar, vire a página, vá para o outro Reels, mas para você ficar criticando, botando defeito, isso não é cristianismo, isso não é um coração espiritual, isso é um coração carnal. Ponto número 3. Aborrecidos de Deus, versículo 30. O que é um aborrecidos de Deus? Pessoas que são contrárias a qualquer referência à igreja, à fé, à oração, à Bíblia. Pessoas que são chamadas até de ateus, porque talvez elas tiveram experiências traumáticas. Por exemplo, um ateu, geralmente às vezes ele perdeu uma mãe para o câncer, ele não entende porque Deus permitiu que a sua mãe morresse, ou um pai assassinado, aí a pessoa não entende porque Deus permitiu que o pai dele fosse assassinado. Então essas pessoas criam uma blindagem, e elas preferem se aborrecer de Deus, ser inimigos de Deus. O Salmo 14 diz: o insensato no seu coração, não a Deus. Deixa eu comentar primeiro essa parte. Quem diz que não a Deus é um insensato, é um tolo, é um ignorante. É isso que a Bíblia fala. E aí continua o texto: são corruptos, praticam abominação, já não há quem faça o bem. Sabe por que um ateu, sabe por que muitas vezes a pessoa diz que é um ateu? Porque se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, não tem mandamento, não tem regras, não tem leis espirituais. E não é todo mundo que quer ver embaixo de lei espiritual. A pessoa quer viver uma vida solta, uma vida sem regras, sem freios, cai muito bem no ateísmo. O texto é claro, o texto diz: são corruptos, praticam abominação. É isso mesmo. Essa pessoa que ela é a inimiga de Deus, ela vive essa vida, corrupção e abominação, porque não há quem a julgue, não há um julgamento final, não há um Deus que tudo vê, não há um Deus que tudo conhece. Não há. Para Ele é eu e eu mesmo, eu me basto. Quarto pecado, o texto diz ainda lá, 30, inventores de males. Isso é a capacidade humana de criar o mal, inventores de males. O ser humano, ele poderia inventar tanta coisa boa, e ele inventa, mas ele também inventa muita coisa ruim. O ser humano pode inventar uma bomba atômica que pode destruir uma nação, ou um grande espaço. Não sei o tamanho que ela pode danificar uma bomba atômica, mas isso aí é uma invenção humana, para causar o quê? Uma destruição. O ser humano pode inventar cada dia novas formas de roubos. Quem aqui já não caiu num golpe? Eles ficam inventando golpe do Pix, golpe daquilo, inventam uma nova tecnologia, eles já inventam alguma coisa em cima, e eu fico pensando, como que esses caras são inteligentes? Os caras estão lá dentro da penitenciária, eles ligam para você, parece que os caras estão no escritório, os caras estão lá na penitenciária.
Eles têm uma capacidade de te enganar com os lábios, que esses caras, se eles fossem um empresário, eles seriam um sucesso, porque eles conseguem conceber ideias, eles conseguem inventar formas, só que para fazer o mal. As drogas K foram inventadas em laboratórios, e elas têm uma potência 100 vezes maior que as drogas comuns. Isso é o ser humano, a capacidade de produzir o mal, de produzir algo que vai destruir um ser humano que consome essa droga, que vai virar um zumbi, vai virar um dependente químico. Esse é o ser humano. O ser humano próximo a Deus, ele é uma pessoa admirável. Aqui nessa estrutura de templo, nós temos um data show, nós temos ar-condicionado, nós temos um microfone aqui, bem fininho na minha boca, que sai um som perfeito. São coisas maravilhosas, são invenções lindas, que o ser humano perto de Deus, ele pode fazer coisas tão especiais, mas ele também, longe de Deus, ele pode fazer o mal, e ele pode inventar muitas coisas que vão destruir pessoas. Quinto, desobedientes aos pais. Nós conhecemos o mandamento, né? Honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra se prolonguem. Eu falo que as cadeias, os hospitais e os cemitérios estão cheios de filhos rebeldes. Vou repetir: as cadeias, os hospitais e os cemitérios estão cheios de filhos rebeldes. O pai fala: filho, não vá naquele lugar. A mãe fala: filho, não ande com essa pessoa. O pai diz: filho, cuidado naquele lugar que você está. Meu pai é careta, minha mãe não sabe de nada, eu sou dono do meu nariz. Desobediente aos pais. Tem uma parábola na Bíblia muito linda, que é a parábola do filho pródigo. E essa parábola diz de um filho que pediu a herança de um pai vivo. O pai morreu para ele. A herança você dá na morte. Ele pega a herança, ele sai, e ele gasta com as meretrizes, e ele desperdiça. O texto diz dissolutamente os bens, e depois ele vai comer comida de porcos. É assim uma vida de desobediência, comida de porcos. Ele queria comer as alfarrobas que os porcos comiam, e nem isso lhe davam. Gente, a Bíblia traz muitos exemplos para nós. Tem um caso da Liana Frindebach, não sei se você já lembra dessa história, foi em 2003, essa história ficou marcada, 20 anos já, né? Onde essa moça, junto com seu namorado, Felipe Café, ela mentiu ao pai dela. Ela disse ao pai que faria uma viagem com a escola, ela ia fazer uma excursão com a escola, ela mentiu e foi acampar com o namorado, só os dois. Eles chegaram numa área isolada, montaram lá sua barraca, mas infelizmente cruzaram com o Champinha, um adolescente de 16 anos, mas que era um perverso. E ele mais um grupo torturaram e violentaram, mataram o casal. O pai, desesperado, não sabia, porque a filha disse que estava na excursão.
Eu lembro do desespero do pai, que chegou a pegar um helicóptero e jogar panfletos na cidade para ver se alguém sabia onde a filha dele estava. Mas já era tarde. Quando o pai tomou a iniciativa, já tinha passado vários dias. Poderíamos lembrar aqui de outros casos da mídia, que mostra os perigos da desobediência. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Eu falo que é um mandamento que tem uma promessa. Os outros mandamentos não tem promessa, só um mandamento. Esse não, esse tem um mandamento, tem a promessa. A promessa de uma vida duradoura, de uma vida longa, de uma vida próspera. Sexto, insensatos. Romanos 1:31. O que é um insensato? Um tolo, falta-lhe o juízo, a responsabilidade, o discernimento. E a Bíblia fala de alguns exemplos de insensato. Tem uma parábola na Bíblia que é o rico insensato, que fala que esse homem construiu um celeiro, e depois ele, insatisfeito, construiu o segundo, ainda maior, e já não tinha onde guardar tantos mantimentos, cereais, e Deus lhe disse: louco, essa noite vão pedir a sua alma, você vai morrer, e o que você tem? Quem vai ficar? Alguém já disse que caixão não tem gaveta, você não leva nada. Aquele homem pensava só nessa vida, e não na vida por vir. Também Jesus contou a parábola das virgens nécias, e as virgens sábias e as virgens insensatas, onde as sábias se prepararam para a chegada do noivo, guardaram azeite. As insensatas ou tolas não se prepararam, e aí o noivo chegou e elas foram despreparadas, não estavam prontas. Também a Bíblia fala do construtor insensato, onde diz que um homem sábio construiu a sua casa na rocha, e o construtor insensato construiu na areia, e vieram os ventos, as tempestades, os rios, as águas, e aquela casa sobre a areia afundou, e a casa na rocha se manteve de pé. Provérbios diz: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Não devemos ser tolos, nem insensatos. Devemos ser sábios, devemos ser prudentes. Último lugar, pérfidos. Talvez você nunca ouviu essa palavra, que está na edição Almeida atualizada. Pérfidos, não confiável, desonesto, infiel. Não devemos ser pérfidos, não devemos ser uma pessoa que não tem palavra, uma pessoa que não é confiável, uma pessoa que é desonesta, infiel. Não devemos ser. Existe uma diferença entre caráter e reputação. Reputação é o que as pessoas falam de você. Caráter é quem você é realmente. Então o caráter é provado na hora da tentação, na hora que ninguém te vê, na hora que você precisa tomar uma decisão e ninguém está te observando. Isso é caráter. Reputação: o que vão pensar de mim? O que eu vou postar na rede social? Isso é reputação. O caráter é quem você é internamente. Uma outra reflexão: integridade. A ideia de que a integridade, as suas ações têm que ser corretas, íntegras, honestas. Por exemplo, você combina algo com alguém, realmente a pessoa pode confiar no seu aperto de mão? A pessoa pode confiar dizendo assim: eu me comprometo com você, tal coisa. Isso é integridade.
é honrar a sua palavra, é honrar o que você disse. Você sabe que hoje existe o que? Cartórios, contratos. Por quê? Porque o ser humano não honra a palavra. Aí a necessidade o que? Está escrito, documentado. Às vezes você até guarda a conversa do WhatsApp, o áudio, para quê? Porque se precisar você tem uma prova. Que ponto chegamos? De faltar honrar o que dizemos com os lábios, o que dizemos com a boca, honrar a nossa voz. Existe um negócio no mundo dos esportes chamado fair play, é chamado de jogo limpo. Eu estava assistindo agora um jogo de São Paulo, não me lembro se foi contra o Vasco ou outro jogo anterior, que aconteceu o fair play. O fair play é, o jogo está acontecendo ali, um jogador, ele está com a bola, daqui a pouco ele machuca, ele começa a mancar e ele pega e coloca a bola para fora. O outro time deveria pegar e devolver a bola para esse time. Por quê? Porque o cara estava em uma condição de saúde ruim para continuar o jogo, e ele precisou de atendimento, e ele colocou a bola para fora do campo. Mas tem jogos de futebol que você observa que quando o juiz volta, o time não devolve, o time continua o jogo. Falou, se você jogou, o problema é seu. Isso não é jogo limpo. Então isso você pode pensar, você está num grupo da igreja jogando um vôlei, aí a bola cai na linha do vôlei, você viu que foi na linha, mas você diz, você fala assim, não, caiu fora, mas você viu que foi linha, não tem um juiz ali, é um grupo da igreja. Você está mostrando o seu caráter, você está mostrando a sua integridade, você está mostrando quem você é, num simples jogo de esporte da igreja. Então, o caráter, a integridade, elas não são demonstradas em rede social, em publicação, é naquele momento ali do dia a dia, e você observa o comportamento, a ação. O pérfido, voltando na palavra, pérfido é o que? Desleal, pérfido, desleal, que mais? Não confiável. Não é isso que Deus espera de nós. Deus não espera de nós pessoas desonestas, não confiáveis. Deus espera que nós sejamos íntegros, tenhamos caráter, tenhamos uma conduta honesta, limpa, um jogo limpo, um jogo respeitoso, um jogo amigável. Imagine um jogo da igreja, tem que ter um juiz, porque as pessoas não são capazes de dizer se a bola saiu ou não saiu. Às vezes acontece. Vamos encerrar falando os 7. Vamos cantar, Rafa, Poderoso Deus, para encerrar? Os 7 pecados na tela, vamos lá? Contenda, difamadores, aborrecidos de Deus, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos. 7. Semana que vem nós vamos avançar para mais 7.